Fala pessoal, aqui é o Gabriel e hoje vamos desvendar o que diabos está acontecendo nessa história de Lanternas. A HBO liberou o trailer do que está por vir nessa temporada de Lanternas. E nesse trailer tem várias cenas que revelam muita coisa. Além disso, tivemos o podcast oficial da série com Damon Lindelof, Chris Mundy e Tom King, falando bastante sobre alguns detalhes da série. O meu objetivo aqui no vídeo é juntar tudo o que sabemos sobre a série Lanternas, graças ao conhecimento que a gente adquiriu com o primeiro episódio, e juntar com as informações do podcast e desse novo trailer. Porque, olha, vocês vão ficar surpresos, mas já dá para ter uma boa noção de algumas coisas que estão acontecendo. Vamos então desvendar juntos essa série dos Lanternas. Roda a abertura e vamos lá! Um grande salve para o Marcelo DNTS, Igor Gustavo, Ariel Reis e Nerd Power. Valeu, gente, muito obrigado. Para todo mundo que é membro, que virou membro recentemente, eu quero lembrar que o canal precisa muito da receita dos membros. É o que permite que a gente tenha os vídeos especiais aqui no canal. Por isso, eu agradeço muito o apoio de vocês. E se você quiser membro, só clicar aqui na aba Seja Membro do YouTube. Valeu, tamo junto. Agora sim, vamos analisar Lanternas. Até o primeiro episódio, não tínhamos como saber qual cena pertencia à linha do tempo de 2016 ou 26. Só que agora a gente pode identificar, graças ao visual do Jon Stewart. Ele aparece com um cavanhaque na linha do tempo de 2026. E isso é fundamental para a gente conseguir definir a cronologia dessas cenas que estão no trailer. No final do episódio, o Hal aparece sem o Anel dos Lanternas. E bem, se ele realmente tivesse morrido, o anel, na teoria, deveria ter ido atrás do seu sucessor, que no caso é Jon Stewart. Mas isso não aconteceu, o anel simplesmente sumiu, o que pode ser um indício que o Hal Jordan está vivo. Ou talvez quem matou o Hal Jordan pegou o anel de um jeito que seja impossível do próprio anel ir atrás do Jon. No podcast oficial, os produtores comentaram sobre como essa é uma série de legado. E no entendimento deles, não existe um legado sem ausência. Escutando o podcast, eu realmente fiquei com a sensação que os produtores têm a intenção de matar o Hal Jordan. Eles querem que o Hal Jordan morra para o Jon assumir o legado do Hal Jordan. Só que eu também não sei o quanto que os produtores são totalmente confiáveis nesse podcast, porque eles podem estar omitindo algumas informações para não dar spoiler da história. Por exemplo, o Tom King fala sobre a situação do anel do Hal Jordan ter desaparecido e cita que o anel está com Guy Gardner. A fala do Tom King leva a crer que é o Guy Gardner que está usando o anel do Lanterna Verde do Hal Jordan. Mas a gente sabe que isso é impossível. O anel do Guy é diferente como vimos no filme do Superman. Além disso, o Guy já era Lanterna Verde antes da linha do tempo de 2026. O Superman acontece em 2025. Por isso que eu não confio totalmente nos produtores aí nesse podcast. Tecnicamente, o Tom King não mentiu, porque sim, o Guy Gardner tá utilizando um anel de Lanterna Verde, mas ele não especificou que é o anel do Hal Jordan. Tem esse joguinho aí nas falas dos produtores para tentar, enganar um pouco o que a galera tá achando. O teaser mostrou mais cenas do Guy Gardner, e até o momento, todas as cenas que o Guy aparece são de 2026. Nessa cena aqui do Lanterna Sinal, o que claramente é uma piadinha com Batman, parece que o Jon chama o Guy Gardner. Provavelmente isso é logo depois do Jon descobrir sobre a morte do Hal, e ele quer conversar com o Guy. Talvez o próprio Jon queira saber se o Guy tá com o anel do Hal Jordan. E é aí que o Guy Gardner deve revelar que ele tá usando um outro anel. Gabriel, mas isso é confuso. Então tinha 2 Lanternas Verdes ativos em 2026? Talvez entre 2016 e 2026, os Guardiões tenham mudado de ideia e estabelecido que sim, pode ter mais de uma lanterna por setor. Talvez eles tenham mudado essa regra justamente por alguma coisa que aconteceu em 2016. Por enquanto, não dá pra saber. Mas realmente, se o Hal Jordan era Lanterna Verde em 2026, em algum momento da cronologia do DCU, tivemos 2 Lanternas Verdes na Terra. Ainda em 2026, no que parece ser o mesmo local do Lanterna Sinal, vemos o advogado e marido da xerife. Vai acontecer algum tipo de briga com o Jon, e eu acho que é por isso que o Jon aparece na cadeia logo depois e o Guy conversa com ele. Essa me parece ser a sequência dos eventos. O Jon brigar com esse advogado, acabar sendo preso, porque, bem, ele não tem o anel. E o Guy Gardner não pode fazer nada, porque ele não pode interferir, mas ele aparece ali para conversar com o Jon na cadeia. Ainda na linha do tempo de 2026, temos essas cenas do Jon Stewart no barco.
E depois ele chega nessa estrutura que não dá para saber se é de um planeta alienígena ou na Terra. Mas, pelo jeito, o Sinestro vai aparecer ali, junto com o holograma do Hal Jordan mais jovem. Essa parte aqui me parece bem mais avançada na temporada. E isso também confirma que em algum momento da linha do tempo de 2026, o Jon Stewart vai recuperar o anel. E como com certeza isso daqui não é o último episódio, porque eles não queriam lançar uma imagem assim do último episódio, dá pra cravar aqui que o Jon não vai ter o anel da Lanterna Verde só no último episódio. Não, ele deve recuperar bem antes. Agora, o que diabos o Sinestro está fazendo aqui? Pelo jeito, ele vai sair da prisão, e tudo isso só aumenta a teoria de que o Hal Jordan iria estar conspirando junto com o Sinestro. Mas, claro, não dá pra ter certeza disso. Eu tô achando que o Jon vai tentar realmente ir atrás do Sinestro para descobrir mais sobre os alienígenas ou talvez até sobre a própria corporação. Tá bem claro que o Sinestro vai ter um papel bem maior do que apenas ficar atrás das grades aconselhando o Hal Jordan, como se fosse um Hannibal Lecter do espaço. Pô, eu acho isso bem empolgante, assim, a participação maior do Sinestro, quero ver isso ao longo da série. Em relação à linha do tempo de 2026, é isso. Vamos falar agora de 2016. No trailer, vemos o Jon conversando com essa mulher. O nome da atriz é Laura Linney, e foi confirmado que ela vai interpretar uma guardiã de Oa. Sim, ela é uma guardiã e vai assumir a forma humana. Os guardiões podem fazer isso. Mas, de novo, é aquela coisa, né? Pés no chão, né? Não podemos ser alienígenas azuis na nossa série super séria. Eu acho isso meio paia, né? Mas tudo bem, vamos lá. A conversa entre Jon e Guardiã é bem interessante. Ela parece estar desconfiada do Hal Jordan e quer garantir que o Jon está à altura do trabalho. A minha dúvida é quando acontece essa cena. Antes do treinamento do Jon começar ou durante o treinamento em Rushville. Se for durante, a Guardiã pode estar conversando com o Jon porque ela não confia mesmo no Hal Jordan. Talvez porque o Hal Jordan está investigando alguma coisa que ele não deveria. Agora, tem uma outra coisa envolvendo essa Guardiã que chama muito a atenção. Porque temos essa cena que se passa bem no passado. Esse daqui é o bebê Jon Stewart e a mãe dele. O alien que se transforma provavelmente é a Guardiã, a mesma que conversa com o Jon adulto em 2016. Ou seja, os Guardiões estão de olho no Jon Stewart desde que ele era bebê. E isso é estranho, não é convencional. Talvez isso seja um indício de que a família do Jon sempre soube que ele iria ser um Lanterna Verde, como se esse fosse o seu destino que é dito a ele quando ainda é criança. Isso explicaria por que o seu pai o treina para não ter medo, porque ele sabe, desde que o Jon era criança, que um Lanterna não pode ter medo. E isso também explica por que o pai do Jon é importante na linha do tempo de 2016. E aquele negócio do Jon conversar com seu pai no celular não seja uma coisa que acontece só num episódio. Olha, talvez o anel do Hal Jordan sempre estivesse destinado para o Jon, mas acabou caindo no dedo do Hal porque a nave do Abin Sur caiu em Nebraska. Talvez a nave tenha sido abatida por algo que aconteceu no Nebraska e talvez tenha sido abatida por esses aliens que estão na cidade. Eles já podem estar nessa cidade há muito tempo. E isso bate com toda aquela desconfiança que o Hal Jordan tem. E a grande dúvida nisso tudo, os Guardiões do Universo sabem o que está acontecendo em Nebraska? Será que tem alguma chance dos Guardiões estarem escondendo alguma coisa? Porque eu acho que eles vão se incomodar com o Hal fazendo essa investigação aqui no Nebraska. Talvez o Hal Jordan saiba de alguma coisa envolvendo os Guardiões. Talvez os caçadores cósmicos sejam os alienígenas. Ou talvez eles sejam robôs dos Guardiões infiltrados na Terra. E os Guardiões não querem que ninguém fique sabendo disso. E isso explicaria o Hal conversando com o Sinestro, para ele saber mais sobre os Guardiões, porque se tem alguém que odeia os Guardiões e pode saber alguma coisa podre deles, é o Sinestro. E assim, eu sei, uma teoria meio maluca, é quase uma teoria da conspiração contra os Guardiões. Mas os Guardiões também, assim, ó, eles sempre escondem alguma coisa. Então eu não duvido que essa série tente abordar esse lado dos Guardiões que estão escondendo alguma coisa do Hal Jordan, do Jon Stewart, e talvez eles saibam tudo o que está acontecendo em Nebraska. Agora, quanto ao Hal, na linha do tempo de 2016, temos essa cena que ele aparece no estádio de futebol, tentando entender o que aconteceu ali. Acredito que essa cena está ligada com essa outra cena, que ele pega o corpo de um dos alienígenas e tenta levar para o campo de futebol. Quando ele está caminhando com esse corpo, tem esse equipamento que parece uma câmera de segurança bem alienígena. E esse mesmo equipamento aparece numa outra cena,
que é essa daqui do buraco negro. Talvez as coisas estejam interligadas. Eu acho que a partir do que eles descobrirem do corpo, vamos chegar nessa cena aqui do buraco negro. Quanto ao buraco negro, eu realmente não faço a menor ideia. Aliás, eu não sei nem se aquilo é um buraco negro. Quando a gente viu esse buraco negro no trailer da Comic Con, eu até especulei da possibilidade disso ser um Boontube. Outra cena importante é essa do Hal chegando no que parece ser a prefeitura, onde toda a cidade está. Isso com certeza é logo depois da explosão na delegacia. Rushville é uma cidade pequena, e aquela explosão leva a essa reunião com todos presentes. Provavelmente a xerife vai revelar o que aconteceu à população, e o envolvimento do Lanterna Verde nisso tudo. Por isso o Hal chega falando que todos estão falando sobre ele. É bem provável que isso aconteça no episódio 2, uma das primeiras cenas ali no que envolve Linha do Tempo de 2016. Isso tudo deve levar o Hal à sua investigação particular. Nessa cena, ele tenta descobrir algo envolvendo o rancho dos Make-up. Acredito que o Will não vai permitir que ele investigue ali, e isso nos leve para essa cena à noite. É John e Hal Jordan invadindo a fazenda sorrateiramente e criando uma máquina de perfurar o chão. E isso bate com essa outra cena dos dois conversando, enquanto a escavadeira tá fazendo um buraco. E o detalhe é que o anel tá com o John aqui. Dá pra ter certeza que isso é em 2016, por causa da jaqueta do Hal Jordan. E aqui existem duas possibilidades do porquê que o John Stewart tá usando o anel. A primeira possibilidade é que o próprio Hal Jordan deixou que o John Stewart utilizasse o anel. Sabe, como parte do treinamento. Como naquela outra cena que ele entrega o anel pro John Stewart tentar voar e ele não consegue. A outra possibilidade é que talvez o Hal Jordan tenha sido proibido de utilizar o anel. E aí ele tenha sido forçado a entregar o anel pro John. Já que teve essa frase da guardiã falando pro John, dizendo que ele tem que pegar o anel. Será que ela estava se referindo a pegar a força? Toda essa cena deles escavando pode levar a dupla até esse local, que é um armazém com várias armas alienígenas. Agora, quem é o dono dessas armas alienígenas? Bem, temos dois grupos. A milícia do Make-up, e eles têm aquela fazenda gigante que poderia facilmente esconder armas. E também tem esse grupo aqui do cara careca, que aparentemente é um alienígena. Será que eles são os caçadores cósmicos? Não dá pra ter certeza disso. No trailer, parece que é ele quem fala sobre os caçadores. E por que os caçadores cósmicos iriam falar sobre os caçadores cósmicos? Por isso que eu não acredito que ele seja caçador cósmico. Eu acho que ele é um alienígena e não um caçador cósmico. A mesma raça alienígena que foi morta no primeiro episódio. Eu não descarto o pessoal do rancho, na verdade, ser os caçadores cósmicos. E o grupo do Carequinha ser um grupo alienígena. E é aí que entra aquela cena do planeta destruído. Esse planeta alienígena ainda é um grande mistério. Mas especula-se que seja um planeta do setor 666. E esse planeta teria sido devastado pelos caçadores cósmicos, já que isso acontece nas HQs. Talvez alguns sobreviventes alienígenas desse planeta tenham fugido para a Terra, e agora talvez os caçadores estejam atrás deles. Para mim, essa é uma possibilidade. Mas claro, não vamos descartar a possibilidade dos alienígenas terem aquelas armas. Tem essa cena que o membro careca aparece para conversar com Will Makeup, e ele é escaneado por uma tecnologia bem avançada. Eu diria até que essa é uma tecnologia alienígena. E se for, bem, isso é um forte indício de que toda aquela tecnologia alienígena pertence à milícia do Makeup. Agora, o outro grande mistério é: quem são esses dois personagens? E aqui eu vou dar um chute, tá? Mas eu diria que o Will Makeup é um caçador cósmico. E o careca é o Atrocitus. Vale lembrar que nas HQs, o Atrocitus vem do setor 666, o mesmo devastado pelos caçadores. Mas assim, ó, isso é um chute. Posso estar muito errado. De qualquer jeito, esse é um mistério bem legal que a série tá tendo. Ainda restam algumas cenas importantes para conversarmos. Temos essa aqui, que o Hal tá com o braço machucado, enquanto fica no hotel com uma grande proteção. A proteção, com certeza, é porque nesse momento eles já estão cientes dessa arma que joga laser do céu. E essa arma talvez pertença aos caçadores cósmicos. Também temos essa cena que o John tá no celular enquanto olha o uniforme do Lanterna. Parece um uniforme um pouco mais novo em relação ao do Hal Jordan, que vimos nos trailers. E por isso, não sei se é o mesmo. O John tá no celular e provavelmente conversando com seu pai. Eu acho que isso é antes ou logo depois que ele conversa com a guardiã de Oa. Tem uma outra cena num trailer que a gente vê o John criança segurando uma fantasia de Lanterna Verde. Talvez essas duas cenas estejam ligadas. Sabe, a direção pode usar isso como gancho para ter o flashback. Outra coisa, eu duvido que o John tenha o mesmo uniforme que o Hal Jordan. Então toda vez que a série fica fazendo essa brincadeira que o John vai ter o uniforme do Hal,
Cara, pra mim isso é só bait. Até porque o Jon Stewart vai aparecer no filme do Superman Homem do Amanhã. Tenho certeza absoluta que vai ser um uniforme mais quadrinho. Absoluta. Temos essa cena que o Jon tá usando um pijama e depois aparece no meio da rua. A luta já sabíamos que iria acontecer porque era uma das cenas da Comic Con. Agora, por que eles estão lutando, não sabemos. Talvez um pense que o outro é um caçador cósmico. E por fim, temos a teoria do Hal Jordan Parallax. O fato do Hal conversar com o Sinestro e até talvez se opor aos Guardiões pode sim ser um indício de algo que está acontecendo aqui. Mas por enquanto, eu tenho mais motivos para desconfiar dos Guardiões do que do Hal Jordan. Até porque a série bate bastante na tecla que o Hal está convencido que alguma coisa está acontecendo ali. Esse é um pressentimento dele, e não há absolutamente nenhuma razão para duvidar dele. Cara, esse novo trailer aqui foi realmente muito bom, ele ajudou a esclarecer algumas coisas, mas obviamente não revelou nada realmente monstruoso. Os mistérios continuam, né? Afinal, é uma série de mistérios, não queriam revelar isso num trailer. Mas galera, foi isso que eu consegui tirar desse trailer. Talvez eu tenha esquecido de alguma coisa, talvez eu esteja com umas teorias muito absurdas. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acham que vai acontecer nos próximos episódios. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e até a próxima. Dale DC. E esse foi o vídeo teorizando o que pode acontecer ao longo da temporada de Lanternas. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.